Olá, meu povo! Vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e, para hoje, nós temos a aula de número 46, que diz o seguinte: objeto de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas, detalhamento, construção de fluxograma, identificando a regularidade de sequências recursivas, recorrentes ou não recorrentes. E vamos para a nossa aula. Nessa aula, nós vamos exatamente falar de padrões. Olha só o que o professor Aldemir está dizendo. Padrão, o que é um padrão? Padrão em matemática é exatamente uma sequência lógica. Essa sequência lógica ela pode acontecer em uma enumerabilidade, ou seja, quando você está diante de um conjunto e você vai procurar se existe um padrão ali, se existe uma sequência lógica para aqueles números. Então, quando você se depara com uma sequência lógica, certo? Diante de uma determinada amostra, essa sequência ela pode ser uma sequência recursiva ou não recursiva. Então, vamos ver o que falar ou como detectar, certo? A respeito dessas sequências. Então, nós temos, me segue, olha só, nós temos o seguinte: o que vem a ser uma sequência recursiva e não recursiva, né? As ideias conceituais sobre as sequências. Então, observe aqui, olha só, nós temos na figura 1 um quadrado, perfeito? Muito bem. Na figura 2, nós já temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 quadrados, certo? Então, aqui nós temos 1, quando eu olho para o próximo eu tenho 4 quadrados, e aí observando a próxima figura, que é a figura 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu já tenho 9 quadrados, ok? E quando eu chego na última sequência, nós temos, então, contando isso aqui, eu tenho 16 quadrados. Então, o que nós temos que observar em relação a essas figuras que estão aí? É a forma como esses quadrados, eles foram desenhados. Então, vamos observar aqui, vamos tentar buscar um padrão, certo? Então, quando eu olho para a primeira figura, como eu tenho só um quadradinho, isso quase não quer me dizer nada, mas quando eu olho para a segunda figura, esse número basicamente quadruplica, certo? Quadruplica. Muito bem, quando eu olho para a terceira, olha, ele basicamente triplica em relação a uma determinada quantidade. E quando eu olho para a última figura, ele quadruplica em relação a uma determinada quantidade. Então, isso já sinaliza que nós estamos diante de um padrão, olha só, padrão. E o que vem a ser o padrão? O padrão é a mesma coisa que regularidade, são algo que nós vamos observar muito aqui, o professor Aldemir falar, ó, uma hora ele fala padrão e outra hora ele vai falar de regularidade. Significam que são coisas iguais, pessoal, ou seja, aqui vamos tentar procurar um padrão ou uma regularidade de maneira que esses quadrados nos digam alguma coisa. Então, olha o padrão. Em relação à primeira figura, nós temos 1 elevado a 1, certo? Ou seja, 1 elevado a 1 vai me dar 1. Mas eu também tenho, olha lá, que 1 elevado a 2, isso aqui vai continuar sendo 1, beleza? Quando eu olho para a minha figura, apareceu 4, beleza? Se apareceu 4, significa, então, uma potência, eu já estou
tentando enxergar uma regularidade através da potência, olha lá. Olhando para a segunda figura, eu observo que 2 elevado ao quadrado já vai me dar 4. Está aqui os 4 quadradinhos. Quando eu olho para a minha terceira figura, eu observo que 3 elevado ao quadrado vai me dar 9. E quando eu olho para a última figura, eu observo que 4 elevado ao quadrado vai me dar os 16 quadrados. Então, isso já é uma sinalização de um padrão, quer dizer, essas figuras que nós estamos observando aqui, olha, elas são figuras que obedecem um padrão em termos da potência. Olha aqui, pessoal, da potência. Então, é dessa forma que você procura, né, diante de uma determinada situação, observar se existe algum padrão. E observe o seguinte, nós vivemos dentro de padrões. Existem coisas, muitas coisas na natureza que são exemplos de padrões. Como, por exemplo, se você olhar para um pé de couve, quando você estiver aí diante de uma horta, você vai ver como as folhas de couve, elas nascem, certo? E aí o que é que acontece? À medida que nós vamos arrancando essas folhas de couve, não vão nascendo mais folha de couve, ou seja, o caule dela vai ficando sem folha alguma e não nasce mais. Isso representa uma regularidade. Qual é a regularidade? Ao arrancarmos as folhas de couve, não nascem outras folhas. E isso você já pode tomar um padrão, já para a tua horta. Ó, a partir do momento que nós vamos arrancando as folhas de couve, não vão mais nascendo folhas. Então, isso é um padrão. Um outro padrão que é muito interessante é quando você está diante de um montante de brócolis. Né? Quando você arranca um galinho de brócolis, seja ele pequeno, ele é igual ao grandalhão de onde ele saiu. Isso é um padrão, isso é uma regularidade, porque ele está mantendo, né, as mesmas características do brócolis grandalhão. Então é exatamente isso que nós vamos trabalhar muito e tentar aprofundar para se apropriar da ideia do que vem a ser um padrão, uma regularidade, que é uma sequência lógica que você consegue identificar e consegue saber o que vem depois, certo? E a esse estudo do que você se preocupa em saber o que vem depois, isso chama-se de sequência, que ela pode ser recursiva ou não recursiva. Então vamos ver um conceito dessas coisas que eu acabei de falar, sobre o ponto de vista da matemática. Me segue. Então, olha só. Então nós temos aqui os conceitos, né? Conceito do que vem a ser sequências recursivas. Então são aquelas que dependem, olha lá, pessoal, de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Então, veja bem, olha, uma sequência, ela é considerada uma sequência recursiva quando, a partir de um determinado dado, o próximo que vem, certo? Ele depende do primeiro. E a ideia contrária, que é a de sequência não recursiva, que nós vamos ver agora, ela diz o seguinte, olha só, ela diz, olha, as não recursivas, ó, são aquelas que não dependem, certo? Elas não dependem, tá bem aqui, ó, dos termos anteriores. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Então, nós vamos exatamente fazer um passeio buscando identificar se, diante de uma determinada sequência, certo? Você vai
ter uma sequência recursiva ou uma sequência não recursiva. Beleza? Então, vamos continuar. Olha só, me segue aqui, ó. Então, vamos ver esse primeiro exemplo, olha. Desenhe as 3 próximas, olha só, desenhe as 3 próximas figuras das sequências. O que nós queremos dizer com isso? Se existe um padrão. Então, vamos olhar aqui, olha. Vamos ver o que traz a primeira figura. Ora, a primeira figura, ela traz um quadrado, beleza? A segunda figura, ela é um triângulo. Então, aqui eu tenho, olha, um quadrado, beleza? Ó. E aqui eu tenho um triângulo. Agora vamos ver a próxima figura, que seria a figura 4, a figura 3, desculpa, a figura 3. Ó. A figura 3, ela volta a ser o quê? Ó? Ela volta a ser um quadrado. E a quarta figura que está aparecendo, ó, ela volta a ser o quê? Ela volta a ser um triângulo. Então, olha, aqui eu já tenho um padrão. Qual é o padrão? A primeira figura, ela é um quadrado. A segunda figura, ela é um triângulo. A próxima figura, olha, ela voltou a ser um quadrado. E a quarta figura voltou a ser um triângulo. Está sendo pedido para nós desenharmos as 3 próximas figuras. Então, o que vem agora? Vem agora o quê? Um quadrado. Eu vou desenhar bem pequenininho, olha só, me segue. Então, tá aqui, ó. Vai vir agora, ó, aqui, ó, observando aqui o que nós temos, vai vir o quê? Que seria a figura 5, ó. Vem um quadrado, olha. É a figura 5. Depois vem a figura 6. O que é a figura 6? A figura 6, ela é um triângulo, certo? Ele está pedindo para desenhar 3. O que vem agora? Volta para o quadrado, olha, que foi a figura 7. Vamos para a próxima figura. Qual é a figura? O triângulo. É a 8, certo? O que vem agora? Tá aqui, já desenhei uma, já desenhei a segunda e já desenhei. Agora vamos para a terceira que está sendo pedido. A próxima é o quê? Vem um quadrado, que é a figura 9, beleza? E finaliza com o triângulo. Tá aqui as 3, olha. Então, o que foi o coração dessa ideia? O coração dessa ideia foi observar a lógica do desenho, certo? O primeiro desenho foi um quadrado. O segundo desenho foi um triângulo. O próximo que veio voltou a ser quadrado. E o subsequente passou a ser um triângulo. Então, quando é pedido para você continuar desenhando, você então já entendeu que, sendo a primeira, né, um quadrado, a segunda um triângulo, a próxima que apareceu foi quadrado e a outra foi triângulo, então a próxima ela vai ser o quê? O quadrado, a subsequente vai ser um triângulo, a próxima vai ser um quadrado, a próxima vai ser um triângulo, a próxima vai ser um quadrado e a última vai ser um triângulo. Ou seja, houve uma dependência da primeira. A segunda, depois voltou para a primeira. Então, nesse caso, nós identificamos um padrão, certo? E se fosse solicitado para nós identificarmos que tipo de sequência nós temos, nós estamos diante de uma sequência recursiva, que é aquela que tem um ciclo, ela se repete. E aqui no nosso caso, de 2 em 2 ela se repete. O que nós identificamos? Quadrado, triângulo. Foram 2, né? Depois, quadrado, triângulo. Quer dizer, de 2 em 2 ela volta para a primeira, de 2 em 2 ela volta para a primeira e assim. Isso foi a regularidade dela. Então tá aí, olha, é desse modo que nós identificamos uma sequência recursiva. Vamos continuar. Olha só o que nós temos agora. Nós temos agora um outro exemplo, olha só. Vamos identificar. Eu começo com um smile, né, que é um sorriso. A segunda figura foi um coração.
A terceira figura foi uma estrela. Opa, então aqui, olha, eu já tenho um ciclo, certo? Olha, eu tenho um ciclo. Por que que aqui eu já identifiquei que eu tenho um ciclo? Porque a próxima figura após a estrela voltou a ser o quê? Voltou a ser o smile, voltou a ser o sorriso, que foi a quarta. Olha lá. Opa, então agora eu já tenho como identificar a próxima, né? A próxima figura, pessoal. Qual é a próxima figura? A próxima figura é o coração. E a próxima figura é a estrela. Certo? Olha só, pessoal. Olha lá. Que legal. Olha a estrelinha, né? Tá aí, ó. Smile, que foi ali a quarta. Aqui eu tenho a quinta. Aqui eu tenho a sexta. Qual seria o próximo ciclo? Está aqui o segundo ciclo, né? O próximo ciclo viria o quê? O smile de novo, olha. A carinha, ó. E assim sucessivamente. Então aqui neste caso, neste exemplo, né, dessas figuras, o ciclo é a cada 3, porque começa com o smile, depois vem o coração, a figura. Aí ele voltou para o smile. Mas não foi pedido para nós desenharmos a outra? Bom, a outra o que seria? Seria o coração e a estrela. Aí o smile, coração, estrela. Ok, smile, coração, estrela, que seriam o outro ciclo, o terceiro ciclo, beleza? Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é o padrão. O que é o padrão? O padrão é a sequência lógica do que você está vendo. Então, é dessa forma que você consegue identificar se você está diante de uma sequência recursiva ou não recursiva. Essa daí é um exemplo de uma recursiva, porque a cada ciclo de 3 volta de novo, tudo se repetindo. Lembrando que a não recursiva, ela não depende da primeira. Você tem que sair buscando quais as construções. Ela é basicamente que independente da primeira. Mas nós vamos chegar lá e vamos ver. Vamos continuar enquanto isso aqui comigo. Olha só. No próximo exemplo, olha o que é que nós temos. Quantos cubos formarão a próxima figura e como chegar à resposta? Então tá aqui, ó. Muito bem. No T1 já está dizendo que eu tenho 1, né? O T2 ele foi para 3, olha. Então aqui eu tenho 1, aqui foi para 3, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, olha, foi para 6 e aqui foi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui foi para 10 cubos, olha. Então aqui eu tinha 1, está falando em cubo, né? Aqui eu fui para 3. Aqui eu fui para 6, aqui eu já fui para 10, olha. Aí você poderia perguntar, mas professor, já está tendo uma regularidade? Não, porque, olha, totalmente do primeiro, olha só, foi para aqui houve, basicamente, ele deu uma ideia que daqui pulou para 3. Só que agora aqui pulou para 6. E desse 6 já pulou para 10. Então, assim, não está tendo um ciclo como foram os outros exemplos. Se não está tendo ciclo, você precisa buscar o padrão de crescimento dessa coisa aí que está sendo apresentada para nós. E vamos ver qual seria o padrão. Olha só, me segue aqui, olha o padrão qual seria. Então, observe assim, olha só. O primeiro termo ele tinha 1 que era igual a 1, ó, tá aqui, ó. Como eu falei anteriormente. O segundo, ele foi para 3. O terceiro, ele foi para 6. E o 4, ele foi para 10. Então, pessoal, existe algo algébrico que está fazendo com que esses quadradinhos apareçam, né? Esses cubos, pseudos cubos apareçam. Então, olha, existe uma regularidade nesta sequência, ó, existe uma regularidade, sinônimo de padrão, onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior,
somado com a sua posição na sequência. Ah, mas o que o professor Aldemir quis dizer com isso? Ele quis dizer exatamente isso aqui, ó. Nós precisamos do primeiro foi adicionado o que? 2, olha. Então tá aqui, ó. 1 mais 2, isso aqui já foi a segunda, ó. Para ter a terceira figura, olha, pegou o T2, que era quanto? Tá aqui o T2, olha. O T2, ele era 3. Tá aqui o 3, olha. Somado com 3, por isso que foi para 6. Para nós termos o termo 4, pegamos o T3, que era quanto? 6, olha aqui. Somado com 4, deu 10. Essa foi a lógica dessa sequência, dessa construção, olha só. Pega-se o primeiro, acrescenta unidades. Pega-se o próximo, acrescenta unidade. E pega-se o próximo, acrescenta unidade. Então, também houve uma dependência do primeiro, certo? Então, havendo dependência do primeiro, nós estamos diante de sequências recursivas. Sequência por quê? Porque apareceram números. Quais foram os números que apareceram? Apareceu o número 3, apareceu o número 6 e apareceu o número 10. Ok, então vamos a um próximo exemplo. Olha só o que é que nós temos aqui. Olha. Observe a sequência numérica. Eu tenho 2, 4, 6 e 8. Beleza? 2, 4, 6 e 8. Agora respondo. Qual o próximo número da sequência? Essa sequência, ela é recursiva ou não recursiva? Então, vamos ver essa sequência aqui, pessoal. Eu vou repetir a sequência aqui. A sequência ela é 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, o quarto é 8, e aí ela é uma sequência infinita. Então, tá aqui nós temos o primeiro termo da sequência, nós temos o segundo termo da sequência, aqui nós temos o terceiro termo da sequência, e aqui nós temos o quarto termo. Então, vamos buscar o quê, pessoal? O padrão, beleza? Ou, em outras palavras, a regularidade, ou a regularidade com que esta sequência cresce, né? É isso aqui que nós vamos ter que buscar, esse padrão aqui, beleza? Então, olha só. Se eu tenho, né, como primeiro termo, 2, o segundo foi para 4, depois o outro foi para 6, depois o 4 foi para N, então eu sei que essa coisa, olha, ela é basicamente que uns múltiplos de 2, olha. Por que eu sei isso? É isso que nós chamamos de regularidade, pessoal, ou padrão, olha. Porque o que eu tinha, olha? Eu tinha 2 vezes 1, né? Você procura a ideia, a matemática. Depois eu fui para 2 vezes 2. Quanto que foi que deu? Deu 4. Depois, 2 vezes 3, foi para quanto? Foi para 6. Depois, olha, 2 vezes 4, foi para quanto, pessoal? Foi para 8. E assim sucessivamente, olha lá. Então, aqui eu já sei que essa coisa cresce, isso aqui vai embora, né? Essa coisa aqui, ela está me dando a ideia que eu estou trabalhando com os múltiplos de 2, ou seja, é uma coisa do tipo 2 vezes n. Então, ela tem um padrão, lógico, certo? Se ela tem um padrão e o norte foi o primeiro, olha, porque foi a partir daqui que eu fui vendo que foi o meu norte, então eu já tenho como responder este exemplo, olha só. Este exemplo aqui, como vocês estão vendo, olha, qual o próximo número da sequência? Nós já vimos que é um 2 vezes o n, é a tabuada de 2, certo? Então agora é o número 10, beleza? Por quê? Porque eu não estava em 2 vezes 4, eu estava em 2 vezes 4, que chegou a ser 8, olha, tá aqui, ó, né?
Beleza. Então, agora o próximo número dela vai ser 2 vezes 5, que vai me dar 10. Este é o próximo, olha, que está sendo perguntado, certo? Então, número 10, olha, beleza. Então, respondendo a letra A, ó, qual o próximo? Ela era 2, 4, 6, 8. O próximo, 10, está aqui. E ela continua, vai embora. Na letra B, o que está sendo perguntado é, esta sequência, ela é recursiva ou ela é não recursiva? Ora, ela é recursiva. Por quê? Porque nós precisamos, aqui, nós tivemos que partir do primeiro para sair construindo os demais termos dela. Então, ela é recursiva. E continua a explicação, me segue aqui, ó. Então, ela é recursiva. Então, vamos ao próximo. Então, tá aqui, né? Tudo que eu já expliquei. O próximo que estava faltando era o 10. Ela é recursiva. E olha aqui a observação. Olha. A sequência numérica representa os números pares. Portanto, cresce de 2 em 2 termos. Em outras palavras, olha, a estrutura algébrica dela é do tipo 2n. Porque esse n aqui, olha, ele vai assumindo valores como, olha, 1, 2, 3, 4 e vai embora, olha aí, certo? E, portanto, essa é a lógica. Vamos ao próximo, olha. Observe a rua onde Vitor mora. Sua casa está identificada com um número, olha aqui, pessoal, 31.140-S. Sua avó mora na mesma rua, 3 casas após a dele. Então, está aqui a casa do Vitor. Olha, você já identifica, beleza? É aqui que Vitor mora. Vitor mora nesta casa. Certo? Está aqui, ó. Vitor mora nesta casa. Beleza? 31.140S. Ó. Aí o que diz? Olha, sua avó mora na mesma rua, 3 casas após. Então lá vem, ó, 1, 2. Seguindo essas informações, qual será o número da casa da avó de Vitor? Olha aqui, ó. Está perguntando qual é essa casa da avó de Vitor. Então vamos observar como é o padrão, né, dessa numeração, certo? É importante que você reconheça o padrão. Quando nós reconhecemos o padrão, automaticamente nós identificamos a sequência. E aí você classifica em recursiva ou não recursiva. Então vamos buscar o padrão. Olha, me segue aqui, ó. Vamos ver a numeração. Olha só que coisa interessante. A primeira casa onde ele mora é 3.140. A segunda casa, ela foi para 3.150. Ora, então, ó, 40, ele pulou para 50. O S está sendo repetido. Aí eu continuo, olha. Agora, olha, pulou para 60. O S está sendo repetido. O que eu observo aqui? Ela está crescendo de 10 em 10, olha, porque ela era 31.040, certo? Ó, 31.040S. Depois ela foi para 50, continuou S. Depois ela foi para 60, continuou S. Ora, então qual vai ser a casa da avó de Vitor? 31.070 o quê? S. Porque depois, olha aqui, o 80, depois, olha aqui, o 90. Observe que, olha como nós conseguimos identificar. Então, você faz uma análise minuciosa do que você tem, partindo sempre do primeiro termo. Vamos lá, pessoal, continuando. Olha aqui, ó. Então, tá aqui, olha, no nosso caso, ó, na letra D. Beleza, meu povo? Muito bem. Como é que nós chegamos a isso? Aqui, tá aqui a nossa solução, olhando a questão do padrão. Partindo da casa de Vitor, né, eu fui olhando que o número 31 continuava o mesmo em todas elas. Aí eu fui para as últimas 2 casas, aí fui vendo que ela crescia de 10 em 10. Esse foi o padrão
que nos possibilitou chegar à casa da avó de Vitor. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado e eu fico por aqui.